Olá, boa tarde, noite a todos. Agradeço muito ao GECAL Itaipuaçu, agradeço a Marise, um abraço aí cheio de saudade em todos os meus amigos de Itaipuaçu. É um prazer estar aqui com vocês e poder trazer um pouco da doutrina espírita, conversar um pouco para mais uma tarde e noite de estudos, não é? Então que Deus esteja conosco. Hoje, bem, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Cardoso. Eu sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Rio Bonito. E estou aqui hoje para falar sobre enfermidades saneadoras. Esse termo, essa ideia, foi elaborada no livro de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles que vai conversar conosco. Eu vou utilizar do entendimento de Joana de Ângeles para falar sobre as enfermidades, o porquê da enfermidade, como que acontece. Tá bom? Mas para dar início, eu trouxe esse livro, Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou ler uma página, fazer um breve comentário, depois uma prece, aí a gente vai começar o nosso estudo. E a mensagem que eu trago para o dia de hoje é os remédios de Jesus. E Dr. Bezerra de Menezes diz assim: meu irmão, o Evangelho é ao mesmo tempo vacina que previne e remédio que cura inúmeras doenças. Mas não previne e nem cura se a medicação prescrita não for tomada. Aceitemos o mais depressa possível as prescrições do sublime amigo Jesus, consubstanciadas nos remédios do perdão, da humildade e do amor. Esses são os medicamentos preferidos de Jesus, disponíveis na farmácia do nosso coração. Que página bela, né? Nós vamos utilizar desse entendimento para o nosso estudo de hoje, onde o Dr. Bezerra chama a nossa atenção de que o medicamento para todas as nossas doenças e dores é o amor que está dentro de nós mesmos. E nós vamos conseguir colocar esse amor em prática estudando o Evangelho de Jesus. Então vamos fazer uma prece para iniciar o nosso estudo? Senhor Deus, Pai de divina bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, abençoe-nos. Estamos nos nossos lares, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, estamos vinculados ao Grupo Espírita Caminho da Luz. Permita que os benfeitores desta casa de luz, desse ponto de amor, possam se fazer presente nas nossas vidas, nos nossos lares, trazendo boas energias, tranquilizando, nos equilibrando emocionalmente, nos fortalecendo espiritualmente, para passarmos por esses momentos de pandemia, de isolamento social. Permita, Senhor, que o estudo possa auxiliar a mim que vou fazer o estudo, que eu consiga ser um instrumento dócil na mão dos benfeitores e que todo o amor de Jesus se faça presente. Pedimos permissão para iniciar, assim seja, graças a Deus. Bem, continuando começando o nosso estudo, né? Nós vamos falar sobre enfermidades saneadoras do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. E ela começa dizendo: toda enfermidade que aflige o ser humano possui as suas nascentes no cerne do espírito. Então Joana de Ângeles está dizendo que todas as enfermidades, elas se originam a causa das nossas doenças, nossas aflições. Está em mim, em espírito. Eu, espírito, que estou sendo o causador disso. E a gente vai começar a descobrir por quê. Ainda imperfeito, necessita depurar-se, enfrentando a lapidação das arestas morais perniciosas. Então nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em construção. Nós estamos a caminho da perfeição. Perfeição relativa à nossa natureza de espíritos. Nós temos no nosso inconsciente, na nossa memória espiritual, arquivos de muitos equívocos que cometemos em vidas passadas. Nossas imperfeições morais compõem o nosso lado de erro, de desacertos, que precisamos vencer. É o que o Jung e Joana de Ângeles chamam de sombra. Sombra é o nosso lado da nossa personalidade que ainda precisa ser corrigida. O orgulho, o egoísmo, a avareza, a preguiça. Isso tudo
Culpa, ressentimentos, mágoas, frustrações, isso tudo compõe a nossa sombra. E a gente precisa ser lapidado, precisa transformar todas essas imperfeições em virtudes. É a lei de progresso, vamos evoluir. Mas Joana de Anjos continua dizendo: a herança do passado evolutivo, quando os instintos bárbaros dominavam todas as suas ações, permanecem vigorosos e geram dificuldades nos momentos de decisão que devem ultrapassar as barreiras do ego e do benefício da sociedade. O que ela quer dizer com isso? Nós tivemos muitas encarnações na época da barbárie. Alguns séculos atrás, na época das conquistas, o ser humano era muito ainda embrutecido. Nós éramos embrutecidos. E nós ainda carregamos na nossa sombra, na nossa personalidade, essa brutalidade ainda não está dominada. Você quer ver? Nós estamos aqui, cristãos, espíritas, nos esforçando, indo à casa espírita, estudando o evangelho. Mas se a gente tem um problema no trânsito, se alguém encontra com alguém que discorda da gente na rua, um desentendimento no nosso trabalho, um conflito familiar, vem de dentro de nós uma brutalidade. Eu sou assim mesmo. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Esse rompante de violência que ainda temos, de falar uma palavra feia no trânsito, é o lado ainda da barbárie que temos em nós. E essa barbárie, essa violência, ainda é característica do orgulho e do ego inflamado que temos. É preciso vencer esse lado bruto nosso, transformar. Temos que dominar esse animal violento que temos dentro de nós. Nós temos que nos transformar em cristãos espíritas, realmente aquele que ama, aquele que tem fé, aquele que é humilde de coração. Vamos conseguir, né? O estudo de hoje vai nos ajudar. E as enfermidades, elas ocorrem por conta desse desequilíbrio que ainda temos. Não fosse a necessidade de crescimento interior, a fim de permitir-lhe o desabrochar dos valores do enobrecimento que jazem no íntimo, o sofrimento não existiria. Então, Joana de Anjos está dizendo que o sofrimento, a dor, ela é o instrumento que Deus utiliza para realmente fazer com que a gente corrija, consiga identificar. Porque a causa, lembra que lá a primeira coisa que nós falamos, que Joana de Anjos disse que a causa de toda dor, toda enfermidade, são em nós mesmos, em nossos erros que está causando. Bem, mas Joana de Anjos continua falando. A sua finalidade, quer dizer, a enfermidade, as doenças, a sua finalidade mais importante é proporcionar o respeito às leis, às soberanas leis da vida e ampliar-lhe a capacidade intelectual e desenvolvimento moral. Nossa, isso aqui é muito importante. Eu vou ler de novo. A sua finalidade, princípio mais importante, é proporcionar o respeito às leis soberanas da vida e ampliar-lhe a capacidade intelectual e desenvolvimento moral. Então nós vamos encontrar, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais, que são as leis naturais, as leis de Deus, que foi dada ao homem para que a gente possa ser feliz, para que a gente tenha harmonia, para que a gente tenha paz de espírito. As leis naturais estão aí e elas estão na nossa consciência. É preciso que a gente se interiorize para buscar. E Deus nos deu essas leis naturais para que eu, ao praticá-las, eu possa me desenvolver intelectualmente e moralmente. Então, todas as vezes que eu tomo atitudes imorais e que eu não utilizo da inteligência, que eu me deixo levar pela brutalidade, pela ignorância, eu estou indo me distanciando das leis naturais. E esse distanciamento das leis naturais é que causam a dor, a doença, o desequilíbrio, a enfermidade. Olha como é importante a gente estudar a doutrina espírita. Como é importante conhecermos o livro dos Espíritos. Por isso que Joana de Anjos falou para Divaldo Franco e fala repetidas vezes: leia o livro dos Espíritos, estude o livro dos Espíritos, leia o livro dos Espíritos. Quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente aprende. Mas ela continua. Ao invés, portanto, de ter apenas um caráter punitivo, é assim que a gente imagina a dor, a doença, não é? A pessoa, quando a doença aparece na nossa vida, quando a dor, a gente sente uma dor, a gente acha que Deus, que a vida está castigando a gente. Ao invés, portanto, de ter apenas um caráter punitivo,
possui o objetivo terapêutico e libertador dos males que insistem em permanecer dominantes. Então, ao invés de nós olharmos as doenças, as enfermidades, as provas e as expiações como castigo de Deus, vamos ter um olhar mais indulgente com relação à dor, de ver que é uma oportunidade de transformação. É uma oportunidade de moldarmos melhor o nosso espírito e nos transformarmos em pessoas mais inteiras. Vamos nos aproximar mais do homem integral que Joana de Anjos, a série psicológica de Joana de Anjos, é para nos transformar em espíritos plenos, utilizando o mundo material com plenitude. Agora, vamos continuar com Joana de Anjos. Ela diz assim: toda deficiência moral produz no perispírito um sinal que o organismo decodificará no momento próprio para dar lugar à enfermidade. Eu vou fazer uma analogia para ver se a gente consegue entender isso. Joana de Anjos está dizendo que todas as imperfeições morais causam uma marca, um sinal no meu perispírito. E que esse sinal vai ser limpo através das enfermidades no corpo físico. Então eu imaginei, veio na minha mente, um abajur. Vamos imaginar que compramos um abajur para botar na cabeceira da nossa cama. Esse abajur tem uma cúpula de vidro. O vidro está limpinho. Aí nós vamos fazer pequenos desenhos e vamos desenhar no vidro, na cúpula do abajur. Quando a gente acende a luz vai projetar na parede os desenhos que fizemos. Fica nítido. Então, nosso perispírito, ele não consegue fazer com que a nossa luz passe, irradie, porque ele está todo impregnado de cargas negativas das imperfeições morais que fazemos. E para limparmos a cúpula do nosso abajur, para que o meu perispírito, o nosso perispírito, fique limpo e cristalino como um cristal, irradiando a luz do amor de Deus, é preciso que façamos a nossa transformação moral, ou, se não fizermos a nossa transformação moral, essas marcas no nosso perispírito vão ser expurgadas através das enfermidades no corpo físico. Então, quando aparece uma doença no corpo físico, ela se originou no meu perispírito em pensamentos e emoções, sentimentos que eu tive, negativos, que impregnou. Olha que coisa incrível. Faz sentido, não faz? Mas ela continua dizendo: nos fenômenos graves das expiações decorrentes dos delitos de alta significação, tem pessoas, tem espíritos, nós já cometemos erros gravíssimos em vidas anteriores. Em muitos espíritos tem cometimentos, tem muitas coisas graves a corrigir. São as expiações dolorosas, que apresentam-se em manifestações genéticas na imensa gama de deformidades que constitui o recurso depurativo necessário à libertação. Então, em alguns casos, não podemos julgar, não é uma questão de todos, mas em alguns casos, espíritos que se comprometeram em vidas passadas muito gravemente, têm o seu perispírito, não é só marcas que ele tem no perispírito. Eles cometeram tantos erros que o perispírito deformou. Vamos fazer uma analogia com a cúpula do abajur. A cúpula do abajur está quebrada, está deformada. Então, esses espíritos, eles vão reencarnar com corpos físicos tendo deficiências físicas, e através de uma encarnação, passando pela dificuldade de um corpo defeituoso, ele vai poder fazer a sua transformação moral. Aquele corpo defeituoso vai servir de travar os impulsos violentos dele, e ele fazer a sua transformação moral e limpar seu perispírito, reestruturar seu perispírito. Feliz daquele que consegue passar com coragem, com resignação, com as dificuldades de uma vida num corpo defeituoso. Cabe a nós auxiliar, não julgar, que muitos desses irmãos que têm deficiências físicas, eles não estão espiando, não. São espíritos que estão em prova, que pediram vir naquela situação para adiantar o seu processo evolutivo. Corajosos.
E outros vêm em missão, são missionários. Não podemos julgar, ok? Mas Jonas continua. Como não se pode fugir do caráter impositivo da reencarnação, desde muito cedo os espíritos experimentam a evolução. A gente vai reencarnando, passando pelas dificuldades. Nós estamos sobre o comando e os cuidados do nosso mentor espiritual, do nosso anjo de guarda, que está o tempo todo nos auxiliando. Ele programa, ele vai trazer já a todas as oportunidades de crescimento, provas, um momento que eu tenho que resgatar algo com alguém. Então, existe uma programação que eu, com o meu livre-arbítrio, vou aceitar ou não cumpri-la. Agora, se eu sou uma pessoa resignada, confiante em Deus, eu vou saber agir, porque eu vou estar ouvindo meu coração e vou estar sobre sendo conduzido pelo meu mentor espiritual. Noutras vezes, as dificuldades de outros gêneros, nós estamos falando aqui das enfermidades e das deficiências, né? Mas agora Jonas já está falando que existem situações também que a gente passa por dificuldades na vida, que não é enfermidade, mas que vão servir de estímulo para a nossa transformação. E quais são essas? As dificuldades morais, sociais, econômicas, emocionais, psíquicas. Essas situações difíceis que passamos na vida, uma falta de dinheiro, algum vício moral que a gente se envergonha de possuir, que a gente precisa melhorar, o emocional abalado, uma decepção, uma frustração conosco, com alguém. Essas dificuldades do dia a dia, do cotidiano, muito mais agora, nesses momentos que estamos passando de pandemia, de isolamento social. Como está complicado a gente ficar sozinho conosco mesmo, ficarmos dentro de casa o tempo todo com os nossos familiares. É momento de utilizarmos, compreender essas dificuldades, são professoras, oportunidades de crescimento. E ela diz, todas essas dificuldades constituem elementos de retenção por aprimorarem os sentimentos e ensejando a autoiluminação. Então, gente, todas as dificuldades que aparecem na nossa vida, seja uma enfermidade, uma deficiência, uma dificuldade econômica, moral, né? Seja o que problema for, não é castigo, como Joana de Anjos disse. É uma oportunidade de fazermos a nossa autoiluminação, de nos depurarmos, de nos livrarmos do homem velho. Porque algo em mim, tudo que acontece na nossa vida, tem sempre uma causa nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, de agora ou de vidas passadas, ou do meu passado. Então, eu preciso ter a resignação de, ao me deparar com uma dificuldade, de olhar para mim mesmo e conseguir identificar o que eu preciso mudar para mudar essa situação na minha vida. Há, no entanto, o recurso do bem-fazer ao alcance de todos, que propicia a sua reabilitação com perspectivas de crescimento espiritual. Então, o bem-fazer. Joana de Anjos falou que, seja que dificuldade for, eu preciso me acalmar, meditar, refletir sobre o que originou aquilo e tomar atitudes acertadas. Decidir pelo bem, pela correção, pelo caminho correto. Nunca nos deixarmos levar pelos nossos impulsos ainda violentos. Quando eu consigo entrar em processos de meditação, de oração, me tranquilizando no momento de uma dor, de uma prova, eu vou conseguir ter lucidez para tomar as decisões certas e fazer as coisas de acordo com o bem. E ela continua dizendo assim: indispensáveis, todavia, que se operam também transformações internas, para que ocorra o resgate do erro e conhecimento da verdade. A consideração pela existência e a jornada se torna menos áspera. Então, junto com essa meditação, com essa autodescoberta, eu preciso identificar os erros que eu cometi e querer resgatá-los. Isso que é importante. Não basta só o arrependimento. Então, no momento de dificuldade, eu vou parar e dizer, poxa, isso está acontecendo na minha vida,
porque eu tomei uma decisão errada no passado. Eu magoei, eu feri, eu desprezei. Então, quando eu identifico algo que eu fiz de errado, primeiro eu preciso tomar consciência do erro, arrepender-me, mas resgatar aquele erro. Então, se eu me afastei de alguém, se eu magoei, se eu estou magoado, estou ressentido, que eu peça perdão. Se eu desperdicei alguma oportunidade de trabalho, vá e trabalhe. Faça, haja. Então, resgatar os erros, conhecimento da verdade. Eu preciso ter clareza, ver as coisas com clareza. Jesus falou, feliz daquele que tem olhos de ver. São olhos físicos? Não, Jesus está falando olhos de ver, os olhos espirituais, os olhos da consciência. O Espírito de verdade fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, através do conhecimento, da leitura, do estudo, em casa, um estudo refletido, compreendido do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da vida. Quanto mais eu estudo, mais eu vou tomando conhecimento da verdade, eu vou conhecendo a mim mesmo. Consideração pela existência. Quando eu começo a entender a verdade, que verdade? A humanidade sempre, os filósofos, sempre procuraram respostas. Quem eu sou? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por essa dor? São as perguntas que os filósofos sempre fizeram. E quando a gente estuda a doutrina espírita, nós temos essas perguntas respondidas. Nós conseguimos entender a vida. Nós conseguimos nos sentir mais próximos de Deus. A gente começa a entender quem somos, o porquê estamos aqui. Olha como é importante nós estudarmos o Evangelho e a doutrina espírita. A ausência, porém, do conhecimento espiritual rompe pelo prolongamento do processo degenerativo, degradante da matéria e principalmente aqueles que dizem respeito à emoção. Então, a falta de conhecimento da nossa natureza espiritual, da vida verdadeira, quando a gente fica com a nossa mente focada no mundo material, quando a gente se deixa levar pelo orgulho, pelo egoísmo, dominado pelo ego, a gente se degenera, a gente se desarticula, nós ficamos emocionalmente frágeis, o nosso perispírito fica todo marcado, cheio de energias negativas que vão trazer muito sofrimento para todos nós. A ignorância, no sentido de ignorar a verdade, é que traz a dor. A presença do equilíbrio mental em qualquer situação é responsável pelas atividades reparadoras, especialmente quando impulsionam o paciente para a introspecção, a autodescoberta, identificação da imortalidade. O equilíbrio mental traz para nós a calma e a tranquilidade para que eu me autodescubra e que eu possa me identificar como espírito. Então, em todas as situações que passarmos, vamos nos manter calmos mentalmente. Eu sei que é difícil. Quando acontece uma vicissitude, acontece alguma coisa que vem trazer uma dor na nossa vida, alguém que desencarna, uma doença que aparece do nada, que a gente fica doente, um risco de morte, um risco da vida, né? Da gente passar por um sofrimento, a gente se desespera. Mas quanto mais eu me deixar levar pelo desespero, pela insegurança, pelo medo, isso tudo, insegurança, desespero, medo, violência, é sinal de pouca fé. Se eu estudo a doutrina espírita, se eu compreendo que eu sou um filho de Deus, que eu tenho um anjo de guarda, um mentor espiritual, que eu estou rodeado de amigos, benfeitores, espíritos simpáticos, porque eu me esforço no bem, eu faço oração, eu estou ali perseverante. Eu consigo perceber no dia a dia a presença dos meus amigos espirituais a me ajudar. Então, por que duvidar na hora da dor? Eu devo me manter calmo, equilíbrio mental, para que o equilíbrio mental possa me trazer lucidez e eu possa ver a saída, tomar as atitudes mais acertadas
para recuperar o equilíbrio mental, trazer clareza, o equilíbrio emocional e físico para solucionar aquela dificuldade, aquela enfermidade, aquela prova que eu estou sendo testado por Deus. Não ocorrendo essa experiência valorosa, transfere-se de uma para outra problemática, mantendo-se o quadro enfermiço que aparece e retorna com frequência. Então, nós nos preocupamos muito de reparar, ficar justificando os nossos erros com as coisas externas. O que ela está dizendo aqui? Uma pessoa que ela ficou muito magoada, ela ficou muito ferida, o seu ego, o seu orgulho, por alguma atitude de alguém. Então vamos dizer que um irmão, um marido, um namorado, um colega da casa espírita, alguém fez algo que a gente não gostou. Eu não consigo perdoar. Eu estou muito ofendido. Eu me afasto da casa espírita. Eu saio da doutrina espírita. E eu não consigo esquecer aquilo que aconteceu. Eu não consigo perdoar. Eu passo a ter problemas emocionais. A minha pressão arterial começa a subir. Eu começo a ter insônia. Aí eu começo a ir no médico. Eu vou no cardiologista. O cardiologista passa remédio de pressão para mim. Eu começo a fazer vários tipos de tratamento, mas não adianta. O remédio de pressão não vai melhorar, a terapia não vai melhorar, porque eu estou jogando um problema, tentando resolver um problema de forma externa. A causa do meu abalo emocional é a mágoa, o ressentimento que eu carrego pelo fato que aconteceu. E muitas das vezes essas coisas acontecem, a pessoa que nos feriu, que nos ofendeu, nem tinha intenção. Foi sem querer. E eu estou ali, sofrendo, não perdoo, bebendo veneno, tentando matar o outro bebendo veneno. Olha que coisa. É isso que ela está dizendo. E ela continua dizendo: seja qual for a problemática que te aflija ou te desconcerte na área da saúde, ou tudo que possa constituir infortúnio, ao invés da entrega à ansiedade e ao desespero, é que normalmente a gente faz, né? A gente fica desesperado. Rende-te à tranquilidade que irás favorecer o teu restabelecimento. Ela volta a falar de não nos deixar levar pelo desespero. Nos mantermos calmos. As ondas mentais de aceitação e contínuo direcionamento para o bem auxiliarão com vigor o processo de restauração da saúde e da manutenção da paz. Olha, ela está dando aqui a receita para enfrentarmos esses momentos difíceis que estamos passando, de pandemia, de isolamento social, de ansiedade. Estamos todos estressados, ansiosos, preocupados. A aceitação da realidade, não nos revoltarmos. E contínuo direcionamento para o bem. Vigiar o pensamento. Jesus já falou lá atrás, vigia e ora. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Eu tô me deixando levar pelas notícias extravagantes da televisão, de tragédias eminentes, ou eu estou confiante em Deus? Eu preciso estar utilizando do meu dia para trabalhar no bem, para me manter confiante e alegre, aceitando as realidades, sim, com clareza, mas não com desânimo. Com muita fé, com muita coragem, com muita alegria de viver. Isso que devemos tomar sempre em mente. Muita alegria em qualquer situação que tivermos, em qualquer momento, tudo que ocorrer na nossa vida, vamos ter resignação. Vamos nos mantermos calmos, serenos, buscar através da prece a intuição para vencermos a nós mesmos. Anjos continua falando que acende a luz do amor no imo e deixa-te incendiar pela alegria de viver. Então ela está dizendo que eu devo amar. O amor tem que ser a luz, a força que vai me trazer saúde mental, espiritual e física. Eu preciso ter alegria nas situações todas. Estabelece o teu programa de educação íntima. Olha que expressão. Programa de educação íntima. E preservarás o estado saudável em todos os períodos da existência. Então eu devo ter um programa de educação íntima. Como é que eu faço isso? A gente tem a nossa disciplina.
A gente acorda de manhã, a gente vai no banheiro, a gente faz a nossa higiene, né? Lava o rosto, escova o dente, toma banho, a gente toma café, troca de roupa, arruma o quarto, né? Se arruma para ir trabalhar. A gente chega da rua, lava a mão, passa álcool, lava a roupa. A gente toma muito cuidado, principalmente agora na pandemia, com o nosso externo, para não nos contaminarmos com o vírus. Mas e internamente? Como que está a minha disciplina interna? Eu consigo perceber e visualizar os meus sentimentos e os tipos de pensamentos que eu tenho? Em todos os momentos, ou em quase todos, eu consigo me manter em estado de resignação, de aceitação, confiança, em estado de prece? Ou eu, durante o dia, me permito pensamentos negativos, de dúvida, de desânimo, de aborrecimento? O que eu estou vendo me alimentando nas mídias sociais? Quais são os comentários que eu faço no Facebook, no Twitter? Intimamente, a minha energia, como que está? Qual é a qualidade da minha energia interna? É isso que ela está falando. Estabelece o teu programa de educação interna, íntima. Busca no trabalho do auxílio fraterno a sustentação da tua utilidade de viver. Então, gente, uma das maneiras que Joana de Ângeles nos diz para termos essa educação íntima, para vencermos os momentos de fragilidade, para vencermos as enfermidades e vencermos, é trabalhar no bem. Ah, Vaguinho, mas eu não posso ir na casa espírita, eu não posso ir na rua, eu não posso ir no vizinho, eu não posso trabalhar no bem, não posso ajudar as pessoas. Podemos. Podemos sim. Nós podemos fazer as nossas orações pelas pessoas necessitadas. Nós podemos utilizar as mídias sociais para conversarmos com as pessoas, mas conversas edificantes, dar carinho, atenção, participar dos grupos. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão sendo convidadas pelo Meet, pelo Zoom. São vários aplicativos que a internet tem, que a gente pode olhar. O WhatsApp tem a chamada de vídeo, que você pode fazer uma chamada de vídeo para o seu amigo, conversar sobre a doutrina, compartilhar vídeos de palestras, de músicas. Como é importante nesse momento sermos afetuosos para com o próximo. Que a gente possa direcionar aos médicos que estão nos hospitais, que é tão desgastante. Da onde os médicos vão tirar energia? Da onde os enfermeiros tiram energia? Da onde todos os técnicos, os serventes, todas aquelas pessoas que trabalham nos hospitais incansavelmente para ajudar os enfermos, principalmente agora durante o Covid, eles vão tirar energia da onde? Sabe da onde que eles tiram? Daqui, ó. Do meu coração, do seu coração, do nosso coração. Então que possamos trabalhar no bem auxiliar com as preces, orações, irradiando energia de confiança, de alegria, de positividade para aqueles que estão enfermos, para aqueles que desencarnaram. Não é porque os espíritos passaram, a pessoa desencarnou, passou para o plano espiritual, que elas não podem receber as vibrações das nossas preces. Então que possamos utilizar do que temos, do nosso conhecimento, de uma boa leitura, de um bom livro, de uma música edificante, uma música alegre que traga energias de alegria, né? E fazer o bem, trabalhar no bem, é o melhor antídoto. Dr. Bezerra falou aqui no livro, na página de abertura, esses são os medicamentos preferidos pelo Senhor. Que é, lá diz, aceitemos o mais depressa possível a prescrição sublime do amigo, consubstanciando os remédios do perdão, humildade e amor. Então, o remédio para solucionarmos as nossas dores é o perdão, a humildade e amarmos. Não te atormentes com as doenças, nem com os desafios da existência. A gente quer estar vivo, a gente quer estar reencarnado, a gente não quer desencarnar, porque a gente sabe da oportunidade tão especial de estarmos reencarnados. Mas se porventura a doença aparece, se porventura uma dificuldade aparece, não vamos nos revoltar. Vamos nos manter serenos.
Nós vamos agora passar por uma parte mais direcionada, como funciona no corpo, no perispírito, como que funciona essa questão de buscarmos a cura dessas enfermidades. Constitui esse recurso, trabalhar no bem, que Deus oferece àquele que busca e necessitam de alavancar a plenitude. É o que Deus oferece. Utilizarmos a oportunidade de utilizarmos o nosso livre-arbítrio para amarmos. Quando, porém, as dificuldades se te fizerem mais severas, nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, toda a humanidade, né? Recorre à oração, que te vinculará aos dínamos superiores da vida, dos quais aurirás forças e resistências para superar essa fase de angústia. Então, Joana de Anjos falou que existem dínamos superiores. Nos planos espirituais superiores, energias espirituais benfazejas de equilíbrio, de paz, de harmonia, nessas colônias espirituais, onde os espíritos abnegados trabalham, de lá eles velam por nós. Necessário é, para que recebamos essas energias, que nós possamos, através da oração, elevarmos o padrão de pensamento para entrar em sintonia. A nossa mente, o nosso pensamento, é como se fosse um rádio de pilha. O radinho tem duas opções, AM e FM. Vamos fazer uma analogia, AM como os pensamentos materiais, FM, os pensamentos e energias espirituais. Eu estou preocupado, uma doença, uma dificuldade chegou na minha vida. Eu vou me desesperar, me aborrecer, eu vou estar com pensamentos e energias materiais. Mas se eu faço isso que Joana de Anjos me orientou, de elevarmos o pensamento, manter a tranquilidade, confiança em Deus, buscar a verdade, através da oração e da prática do bem, eu vou trocar o meu botão interno do meu pensamento de pensamentos materiais de revolta para pensamentos edificantes de fé em Deus. Quando eu faço uma oração, uma prece fervorosa, com total confiança em Jesus, a minha prece, os meus pensamentos vibram alto e vai entrar em contato com os planos superiores. O meu anjo de guarda, o meu mentor espiritual, ele vai conseguir trazer para mim, porque eu entrei em sintonia com eles, as energias espirituais. Então, lendo de novo, quando, porém, as dificuldades se te fizerem mais severas, recorre à oração, que te vinculará aos dínamos superiores da vida. Quem ora, fortalece-se na captação das vibrações harmoniosas e espalhadas pelo universo. Todo o universo vibra amor. Deus está em todo o universo, Ele é onipresente, onisciente. Eu preciso, através da oração, da fé, da resignação, da confiança em Deus, receber esse dínamo, essas vibrações de harmonia e de paz. Por isso que aquelas pessoas que têm muita fé conseguem realmente curar-se. Pode às vezes não curar fisicamente, mas a cura moral, a cura espiritual, a plenitude, a gente pode atingir, se perseverarmos no amor. Doença é sinal de imperfeição em processo de aprimoramento. Então, doença é porque algo em nós está em desequilíbrio. Algo na cúpula do meu espírito, no meu perispírito tem uma marca, que essa doença está ali para limpar, purificar o meu perispírito. Não recalcitres, não reclame, pois contra a dor, nem ao natural fenômeno do desgaste, devemos fazer conforme Jesus fez. Jesus, ele exemplificou para nós o melhor viver, o bem viver, viver com coragem, com alegria, em todas as situações que Jesus passou, que foi tão dolorosa, as perseguições, as injúrias, depois a prisão, a tortura, a crucificação. Ele não se abalou em momento algum. No momento no ponto mais
dolorido da crucificação, das dores mais intensas, ele conseguiu se manter confiante e ainda conseguiu amar a todos nós. Na hora da sua morte, o que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então que possamos também buscar essa coragem, essa tranquilidade que Jesus nos orienta, exemplifica para nós a sua tranquilidade, a sua coragem, a confiança em Deus. Nós vamos passar agora para o livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles também. E ela vem dizendo: o ser humano é um conjunto harmonioso de energias constituído de espírito, matéria, mente, perispírito, emoção, corpo físico, que interagem no fluxo contínuo. Então, olha só, nós espíritos, através do nosso pensamento, da nossa mente, irradiamos ondas de pensamento, energia. O meu perispírito, o nosso perispírito, ele também vibra energias do perispírito. O corpo físico, ele tem uma carga magnética, elétrica, que irradia. O meu emocional também irradia. O somatório de todas essas energias juntas vão formar um padrão. O padrão vibratório que vai caracterizar a minha natureza íntima. É essa percepção. E isso que devemos ter em mente. Esse conjunto de vibrações, quando eu estou irritado, aborrecido, magoado, revoltado, essa carga fica pesada, negativa, vai trazer desequilíbrio na minha mente, vai trazer desequilíbrio no perispírito, isso vai representar doença no corpo físico. Eu preciso mudar a frequência das vibrações que compõem a minha natureza íntima. Bons pensamentos, oração, prática no bem, perdão. Os meus sentimentos vão ser de amor, de fraternidade. O meu corpo físico bem cuidado, bem tratado, vai ter uma energia boa. Você quer ver um exemplo? Quando a gente encontra uma pessoa de fé, uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que realmente está vinculada ao bem, a gente diz: poxa, fulano, foi tão bom encontrar com você. O seu abraço me ajudou tanto. Por quê? Porque é uma pessoa de fé, é um homem de bem. A vibração dele, só de estar perto. Ai, foi tão bom você ter vindo aqui hoje. Eu estou me sentindo tão bem. Ou ao contrário também. Uma pessoa que está aborrecida, está com raiva, está em desequilíbrio. A gente está perto de uma pessoa com raiva, aquilo começa a incomodar. Ai, eu quero ir embora. Aquela pessoa ali brigando, reclamando o tempo todo, está me incomodando. Porque as vibrações dela são pesadas, incomodam. Eu tenho que fazer a minha avaliação. Que tipo de vibração é a minha? Quando as pessoas estão perto de mim, elas se sentem em harmonia, felizes, alegres de estarem comigo, ou se sentem incomodadas com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos? Eu devo vibrar, Joana de Ângeles está dizendo, o mais positivo possível. São muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelo pensamento em desalinho, pelas emoções desgovernadas, mente pessimista, inquietas. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa demais, considerando-se que o corpo é resultado do perispírito e da mente. Então, Joana de Ângeles está dizendo que é extremamente nocivo, perigoso, mantermos o pensamento negativo, sentimentos negativos. Quando eu estou com raiva, magoado, ressentido, eu vibro uma energia tão negativa que eu estou contaminando o ambiente, eu estou contaminando, causando desconforto para aquele que está ao meu lado, e o primeiro a sofrer esse desequilíbrio é o meu corpo físico. Nós vamos entender, estudando mais à frente um pouquinho, como que esse desequilíbrio ocorre. E ela diz assim: as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando, bombardeando os campos organogenéticos responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares. Palavra difícil de Joana de Ângeles, né? O que ela falou, Vaguinho? Não entendi nada. Sabe o que ela está dizendo? O meu pensamento
a essas vibrações daquelas energias que eu falei há pouco. Quando são negativas, elas constroem, elas perturbam, elas bombardeiam, desequilibram os centros de força no meu perispírito e o núcleo das células. O nosso corpo é constituído de células. As células têm um núcleo. No núcleo da célula tem o nosso DNA. O DNA é que vai dar a característica do corpo físico. O funcionamento de todos os órgãos dependem de um bom equilíbrio das nossas células, do nosso DNA. Joana de Ângeles está dizendo que os meus pensamentos negativos e sentimentos negativos vão bombardear, vão desestruturar o DNA no núcleo da célula. Os pensamentos negativos, eles obstruem os centros de força. São 7 centros de força que estão relacionados aos órgãos. Olha como isso é sério. Como a gente precisa estudar sobre isso. E ela continua. Ao contrário também. O pensamento salutar. Nós falamos agora dos pensamentos negativos, né? Que vão obstruir os centros de força no perispírito e vão também desestruturar as células. Mas o pensamento salutar, edificante, ele flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante. O oposto também. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Joana de Ângeles está dizendo que os pensamentos, eles geram uma energia. Isso dá para entender. O pensamento gera uma energia. Se eu tenho pensamento ruim, de revolta, eu vou desestruturar o corpo físico. Se eu tenho pensamento edificante, de fé, de tranquilidade, de confiança em Deus, energia positiva. Essa energia do meu pensamento vai entrar na circulação. O sangue, ele vai levar essa energia para todas as células do nosso corpo. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células e seus automatismos, que, degenerando, dão origem a tumores. Então, Joana de Ângeles está dizendo que o pensamento forma dardos de energia. Se eu tenho pensamento negativo, a minha mente perturbada, revoltada, vai produzir dardos de energia negativa que vão entrar na circulação e vão bombardear as células do meu corpo. Vai originar as enfermidades, o mau funcionamento dos órgãos, os tumores no corpo. Eles se originam pelo desequilíbrio mental e emocional. Muito sério isso, gente. O intercâmbio de correntes vibratórias e o intercâmbio atendendo ao imperativo da vontade que os direciona. A vontade, ela diz que eu, espírito, tenho que ter o controle das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha vontade. Por isso que Jesus falou, quando Jesus curou as pessoas. Por que Jesus curou as pessoas? Nós vamos encontrar no Evangelho a pessoa chamando: mestre, eu quero, me ajuda. Aí Jesus falou: o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu sou cego, eu quero voltar a ver. Eu sou manco, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou com lepra, eu quero ficar curado. E a vontade do Espírito de curar-se era tão grande que Jesus falou: a tua fé te curou. Então, eu preciso ter uma vontade firme e segura de vencer os meus pensamentos negativos e fazer com que eu volte ao equilíbrio. Eu preciso estar em equilíbrio comigo mesmo. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços com mecanismos de autopunição. Então, aqui está dizendo que ideias não digeridas. Como é que a gente entende isso? Ideias não digeridas é quando eu fico com ressentimento. Eu não consigo esquecer. Os animais são ruminantes, né? Os bois, eles ficam ali mastigando a comida várias vezes, né? E nós, muitas das vezes,
acontecem coisas na nossa vida, a gente fica revivendo aquelas situações dolorosas por muito tempo, trazendo isso desequilíbrio para o nosso corpo. Joana de Anjos vai dizer também que o desamor, o complexo de inferioridade e as mágoas vão trazer essas dificuldades e vão trazer as enfermidades para nós. É necessário o autodescobrimento para, com isso, termos o desafio que deve ser vencido com esforço tenaz, lhe propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais. Então, Joana de Anjos está dizendo que todos nós temos capacidade, temos condições de vencer as nossas provas, as expiações, porque Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso. Nós temos nosso anjo guarda, mentor espiritual, nós temos toda a estrutura para vencermos as provas. E é preciso que eu faça um autodescobrimento. Ela diz que é preciso fazer uma reflexão diária, meditação, o estudo da doutrina espírita, das obras subsidiárias, mas refletir sobre elas. Não basta só eu ir na casa espírita, assistir palestra, ir tomar água frutificada e ir para casa que está tudo certo. Não, eu tenho que refletir. Eu tenho que pegar o conhecimento que eu adquiri e refletir como eu vou aplicar isso na minha vida. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. O autodescobrimento eu vou identificando. Poxa, o palestrante falou tal coisa, então é por isso que eu passei por tal situação. Quando eu começo a entender a vida, quando eu começo a entender a mim mesmo, eu vou me autodescobrindo. Com isso, eu vou conseguindo, com muita coragem, com muita resistência, porque é dolorido. Esse autodescobrimento, essa autoanálise é muito dolorida e difícil de ser feita. Mas não é impossível. Nós temos do serviço na casa espírita, do atendimento fraterno, tratamento espiritual, o passe, a água frutificada. Isso tudo auxilia a gente. A biblioteca. Vamos conversar com as pessoas que têm um conhecimento um pouco maior na casa espírita e buscar, poxa, você teria um livro para me indicar que eu possa ler, que eu possa estudar para poder compreender a problemática que eu tenho. Todos nós temos dificuldades. Lembra? No começo, Joana de Anjos falou que a causa de todas as doenças e enfermidades está no espírito. Eu tenho que encontrar em mim, me conhecer, para que eu consiga identificar o que eu preciso corrigir. Durante esse Comenos, essa luta do homem velho com o homem novo, do autodescoberta, na luta que se trava, a seiva do amor passa a nutrir com vigor o candidato, tornando-se-lhe, quando canalizada para as finalidades santificantes, o recurso mantenedor das aspirações distosas. O amor é o poder criador mais vigoroso e sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus. Então, fechando esse nosso estudo de hoje, Joana de Anjos vem dizer que o amor é a solução dos nossos problemas. Que vamos olhar as enfermidades, as doenças, as dificuldades da vida são, na verdade, instrumentos de Deus para limpar o nosso espírito, nos transformar, retirar de nós as imperfeições morais, fazer com que a nossa sombra, o nosso lado imperfeito, diminua e a luz do amor cresça. Vamos, toda vez que eu começo a olhar para mim, identificar, toda vez que a gente passar a olhar com coragem para dentro de nós mesmos, identificar as imperfeições morais e fazer o esforço de vencer essa luta, a gente precisa amar muito a nós mesmos, ter a certeza de que vamos vencer aquela dificuldade. Temos que ter certeza que Deus quer a nossa felicidade. Eu vou conseguir vencer essa imperfeição que eu tenho. Eu vou conseguir perdoar. Quando eu me perdoo, quando eu acredito em mim mesmo, eu estou conseguindo o alto amor. Eu estou conseguindo me amar. Eu estou confiando em mim.
Eu estou confiando na vida, eu tenho esperança no futuro. Porque eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou dar a volta por cima. Eu sei que eu vou sair dessa situação difícil. Isso é amor. E eu fazendo isso, eu conseguindo vencer, eu vou conseguir olhar para o meu irmão e amar o meu irmão que está em dificuldade também. E eu vou acreditar de que ele também pode vencer. E que Deus com isso está nos fortalecendo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Quando eu amo a mim mesmo, quando eu luto pela minha felicidade, quando eu me transformo, quando eu venço as minhas imperfeições, eu estou me equilibrando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. A cúpula do meu abajur, o meu perispírito vai estar limpo, porque eu vou estar vencendo as minhas imperfeições, tirando as mazelas morais. Com isso eu vou ter saúde. E Dr. Bezerra de Menezes disse que devemos ter a humildade, o perdão e o amor. Muita humildade de nos reconhecermos, todos irmãos. Amados irmãos e amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus esteja conosco, que possamos, Senhor, ter forças para encararmos as enfermidades, as dificuldades, como professoras a nos libertar. Então, no estudo de hoje, o pensamento é: enfermidade não é castigo, é uma oportunidade de crescimento. E a enfermidade, a dificuldade, está na minha vida para limpar o meu perispírito, a minha vida. Então vamos vencer com coragem, com amor, com humildade, com muito amor, perdoando a nós mesmos e ao próximo. Muito obrigado pela atenção de todos, que possamos buscar na doutrina e espírito conhecimento da verdade, que a verdade vos libertará, já disse o Cristo. Então vamos fazer nossa prece. Ó Senhor Jesus, gratidão, Senhor, pela oportunidade desse estudo, gratidão pela presença dos benfeitores nos nossos lares, nas nossas vidas. Permita, Senhor, que nosso anjo de guarda possa nos auxiliar, através dessa oração, trazer as energias salutares do plano superiores, nos dando paz, nos dando coragem, força para fazermos a nossa transformação moral. E se porventura, Senhor, alguma enfermidade, alguma dificuldade, alguma imperfeição moral mais saliente, mais forte, esteja trazendo dor para as nossas vidas, que possamos, Senhor, não murmurar, que possamos enfrentar essa dificuldade, essa enfermidade, com muita coragem, com muita humildade, com muito amor. Derramai sobre todos nós as suas bênçãos. Levai, Senhor, a todos os corações que nesse momento estão em dor e sofrimento, as energias salutares, a alegria e a paz que estamos sentindo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Deixo aqui um abraço, com muita saudade, dos meus amigos, dos meus irmãos de Itaipuaçu, do GECAL. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.